E aí o nosso assunto hoje vai ser alimentação e imunidade. Oi, Sabrina. Bom, gente, a gente vai falar sobre como o sistema imunológico, o sistema imune defende o nosso corpo, quais são os alimentos chaves. Oi, pessoal. Para a gente poder melhorar efetivamente o nosso sistema, tá? Então a gente vai falar sobre o funcionamento, sobre o que a gente sabe hoje, que já foi colocado, artigos científicos, o que a gente já tem aí de publicações também a respeito da alimentação, para a gente não ficar aí devaneando, né, em várias ideias, em muitas coisas que são publicadas e a gente não sabe de fato o que realmente é bom para a nossa saúde, para a nossa alimentação, tá? Bom, gente, então o nosso sistema de defesa no corpo, ele reage a qualquer invasor, a qualquer organismo que ele entenda que não faz parte do seu corpo, ele vai defender. Ele não faz só isso, ele limpa também. Todas as células mortas do nosso corpo é feita uma limpeza, ele coloca para fora. Tem isso também, essa renovação de determinadas estruturas celulares também fazem parte do nosso sistema imunológico, tá? Então, assim, tudo que a gente tem de resultado de mitoses anormais, quer dizer, né, da multiplicação da nossa célula aí anormal, o sistema imunológico, ele vai identificar isso e ele vai, então, colocar para fora, tá ok? Então, isso é o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa. E como ele age, tá? Como é feita a ação do sistema imunológico? O sistema imunológico, gente, ele reconhece, ele metaboliza, ele então vai neutralizar e enfim ele vai eliminar. É assim que funciona a defesa do nosso organismo. Então ele reconhece uma célula, um corpo estranho, ele vai metabolizar aquilo, ele vai neutralizar aquilo e ele vai expelir aquilo, tá? Esse é o mecanismo de defesa, para a gente começar a entender. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre alimentação, como previne o estado, como melhora o nosso estado imunológico. Ele não trata uma infecção viral, ele melhora o nosso estado imunológico, tá? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai dar uma informação geral, tá? Geral, eu vou dar aqui para vocês uma informação geral sobre a imunidade, baseada em instruções que já foram publicadas. Então, hoje o que a gente sabe sobre o novo coronavírus? O novo coronavírus, gente, que é o SARS-CoV-2, tá? Que é do coronavírus 2, ele tem uma causa, a doença que é denominada Covid-19, tá? Então, esse novo coronavírus causa esta doença, que é o que todo mundo tá falando agora, Covid-19. Tá? Bom, o coronavírus, ele faz parte de uma grande família de vírus, ele tem na estrutura dele um monte de tipo, eu não vou falar algum termo técnico, mas ele forma tipo uma coroazinha, tá? E aí por isso que ele tem esse nome de corona, mas eles têm vários na família, inclusive já teve o tipo 1 na China no passado, e aí esses estudos que nós temos do coronavírus tipo 1 é o que já teve na China, por exemplo, tá? Não só na China, como a gente teve também em outros lugares que receberam outros nomes, mas muitos estudos sobre a SARS, que é a síndrome aguda respiratória causada pelo Covid-1, tá? Então, geograficamente, elas não tiveram um impacto tão grande como está tendo agora essa Covid-2, que já é uma outra versão desse vírus, tá? Então, a gente teve, vou olhar aqui a cronologia, tá? Que eu separei para falar para vocês. Em 2019, teve 2 epidemias de maior gravidade, tá? Relacionada com o coronavírus. A primeira delas, então, que foram colocadas, tá? A primeira ocorreu na China, em 2002, e ela caracterizou graves infecções respiratórias, que foi a SARS, que foi o que eu falei para vocês agora, tá? O segundo pico epidêmico da síndrome respiratória aguda severa, ela foi causada por um coronavírus que ocorreu no Oriente Médio em 2012. Então, o que acontece é isso, que vão acontecendo as versões, vão acontecendo, tipo, né, o vírus ele vai mudando para conseguir entrar melhor no corpo humano, uma vez que ele já não consegue mais. Então, várias versões. Então, o que é a síndrome aguda respiratória do coronavírus 2, tá? Primeiro que a gente acabou de falar, o coronavírus, ele é um RNA,
tá? É um RNA vírus que pertence à família Corovidae. Coronaviridae. É difícil falar esse negócio do corona, tá, gente? Da linhagem C, do gênero beta-coronavírus. Eu tô lendo aqui porque é muita coisa isso aqui, tá, gente? Então, ele é um RNA que ele traz com ele uma tendência maior de mutações, tá? E ele vai se discernir com mais facilidade, com mais frequência. Essa é a diferença dele pro pro coronavírus 1, o tipo 1, tá? Então, ele é disseminado com mais frequência. Isso tudo, gente, são dados que tem de controle e prevenção de doenças da China, porque foi tudo lá que aconteceu, tá? Então, esses estudos, eles são todos trazidos de lá. Então, essa SARS do coronavírus 2, desse tipo 2, ele é resultado de recombinações virais que facilitam a capacidade de quebrar a nossa barreira biológica, que foi isso que eu falei, ele vai descobrindo como ele entra no nosso corpo, tá? E ele escapou desse ciclo animal, tá? Então ele passou da barreira para poder infectar também os seres humanos. Porque hipoteticamente ali ele teve o seu hospedeiro inicial como o morcego, tá? E aí o que foi avaliado disso então? Que 90% do RNA do coronavírus 1 é semelhante ao coronavírus 2, que é o que a gente está enfrentando agora. 90%. Então o que a gente vê isso? Há uma similaridade muito grande entre um vírus e outro. E aí a gente vai conseguir se valer de artigos, de publicações que já foram feitas antes, e por similaridade a gente vai conseguir então ver quais alimentos, quais nutrientes a gente vai conseguir colocar na nossa alimentação numa prevenção, tá? Uma prevenção, porque tratamento não é tratamento viral, é tratamento preventivo, tá? Bom, vou falar agora um pouco pra vocês sobre prevenção. Então, por que a gente tem que lavar tanto as mãos? Por que o cenário fala tanto, né, que a gente vê hoje de lavar as mãos? Gente, a camada que envolve o coronavírus, ela é lipídica, tá? Ela é uma camada lipídica, ela é uma camada gordurosa. Então, por isso, sabão. Quando você tem a ação detergente, a gente lava e tira, certo? Então, quando a gente passa o álcool superficialmente, se você tem sujidades ali, gente, o álcool ele não limpa 100%. Então, essa briga louca pelo álcool, às vezes não é tudo isso. A gente tem que passar quando tá na rua, não tem uma outra opção. Mas em grande, com sujidades aparecendo na mão, não adianta. Você tem que lavar com água e sabão por esse perfil. Então, as próprias superfícies, se você limpar com detergente, você também consegue tirar o coronavírus dali, né? Porque ele vai escorregar a ação do detergente mesmo, porque a camada dele é lipídica. Então entendam o porquê que você tem que limpar as mãos, né? Lavar as mãos. Então usar detergente, inclusive nas superfícies. Maior contágio que a gente tem, gente, são as mucosas. Maior contágio. Então assim, ó, nariz e boca, certo? Então uma das dicas que eu já vou lançar agora, logo aqui no começo da live, não coma nada muito quente. O morninho, tá, gente? O que é morno, deixa eu tirar o som aqui, eu não tirei. O que é morno é melhor, porque alta temperatura, já se sabe então que o coronavírus aí gosta um pouco aí dessa baixa temperatura, né? Então, não podemos também exagerar e colocar muito quente, porque se você causar ulcerações na sua boca, você vai aumentar a porta de entrada, né? Então a gente tem que comer mais morno, mais brando para evitar qualquer ulceração na nossa boca, tá? E evitar, claro, eu falo muito, eu gesticulo muito, né? E evitar a gente levar a mão na boca, por isso que tem que estar sempre lavando. Gente, o coronavírus, acabamos de falar, é um vírus, gripe, resfriado, todo mundo uma vez na vida tem. O nosso sistema imunológico, ele não é 100%, ele é falho também. Ele vai fazer o quê? Você precisa colocar mais nutrientes nele para que a gente consiga, então, melhorar quando você é atacado. Quando esse invasor entra, melhorar a forma, abrandar a forma como esses sintomas vão acontecer dentro do seu corpo, tá? Então, entendam bem isso. Não adianta a gente pensar que a gente nunca vai ter. Tá? O coronavírus é outro tipo de vírus do coronavírus tipo 1 que já existiu, que já teve uma outra forma e ele tá vindo agora com um pouquinho mais de
uns sintomas um pouquinho mais enérgicos, vamos dizer assim. Por isso que você precisa estar com o seu sistema imunológico muito bom para qualquer vírus. Ele é mais um vírus, é isso que a gente tem que deixar bem claro. A gente já vai explorar um pouco mais essa questão do sistema imunológico. Então a gente tem que falar que ele não trata a infecção viral, hein, gente? Ele melhora o estado imunológico, tudo isso que a gente vai falar aqui agora. Então, poder ajudar ou proteger, diminuir os efeitos, as complicações, os sintomas, deixar os sintomas mais abrandados, essa então é a função da gente melhorar o sistema imunológico. Importante, eu coloquei aqui, tá, gente? Nem tudo que a gente faz na prevenção a gente usa no tratamento, tá bom? Nem tudo que a gente usa na prevenção, a gente usa no tratamento. Então, o tratamento existente hoje do coronavírus, eu separei aqui para vocês, tá? É de um suporte que inclui a oferta suplementar de oxigênio e de administração de fluidos com vias e características que dependem, olha isso, das condições clínicas da pessoa infectada. Então, é isso que chegamos na palavra-chave. Condições clínicas, essas são as palavras-chave, condições clínicas. Por que que as pessoas estão ficando mais doentes, ou algumas evoluindo, muitas evoluindo a óbito? Os idosos que já têm uma baixa imunidade, já tem um sistema imunológico que já está mais falho, né? O nosso metabolismo ele tende a ficar diferente quando a gente vai envelhecendo, então eles são sim ali, né, o foco maior. E pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, por exemplo. Gente, medicações que a gente que tomam, que está ali no organismo, eles trabalham com mudanças de níveis plasmáticos de muitas coisas no nosso corpo, tá? Que nós vamos conversar aqui hoje. Então, não adianta a gente pensar que vale para todo mundo, tudo. Não vale, porque depende da sua condição clínica. Tá? Então, isso daqui que é importante que a gente vai ver hoje. Por isso eu quero fazer essa chamada para você apertar aí essa setinha que tem aqui embaixo, tá, gente? E enviar essa live para mais pessoas assistirem agora, ou depois, se a pessoa não puder assistir agora, vai ficar 24 horas aqui no ar. Aperta essa setinha, convida mais pessoas para assistir, porque, gente, é muito importante essas informações, que a gente tem um impulsionamento, convidem essas pessoas, mais pessoas assistem, ficam cientes e têm conhecimento e para de devanear com um monte de coisa que fica vendo e lendo aí na internet, tá? Então, tudo isso que a gente já falou no início da live, quem começar a assistir a live agora, volta depois e assiste o começo da live, que eu falei um monte de coisas aqui sobre o coronavírus. Apertem aqui também os coraçõezinhos, tá, gente? Quanto mais coraçõezinhos tiver, o Instagram entende que tem bom conteúdo e começa a entregar mais conteúdo. Então, enviem essa live, apertem os coraçõezinhos. Eu não tô vendo coraçãozinho, Aperta o coraçãozinho pro pessoal para entregar mais esse conteúdo, gente. A gente precisa disseminar conhecimento. Lembra, gente, que cada um é um. Tem estudo da China, que tudo na China, que eu tô falando porque teve coronavírus lá na China, o tipo 1, tá? Que mostra que tem pessoas que são mais suscetíveis a serem contaminadas, ao vírus entrar no corpo, porque eles têm mais receptores celulares, olha isso, eles têm muito mais receptores celulares e acabam que são mais... Agora eu tô vendo muito coraçãozinho, tá bom? E aí, quanto mais receptores e células estiver, favorece a infecção e pode ter uma forma mais agressiva. Obrigada, gente. Valeu pelos coraçõezinhos aí. E envie também. Vai na setinha e envia também. Então, gente, agora vamos voltar, vamos focar aqui, né? Quanto mais, então, essas... Quer dizer, cara, então quer dizer que tem pessoas que têm mais suscetibilidade a ter mais infecções? Tem. Esse estudo foi realizado em pacientes de UTI na China, com vírus, tá? E inclusive a gente consegue então perceber que sim, essas pessoas podem ficar mais doentes, mais infectadas com vírus, porque elas têm geneticamente essa suscetibilidade. Dá pra fazer esse exame genético, descobrir se você é alguém na sua família, porque você pode ter membros da família que tem, você não tem e vice-versa, tá? Quer dizer, você já fica ligado porque é mais suscetível a receber vírus dentro do corpo. Tá bom? Então também tem essa diferença, tá? Tem gente que fica mais doente fácil e não é só questão imunológica, tá? É uma questão genética mesmo de ter mais os receptores. Bom, a nossa imunidade, gente, ela começa aonde? Alguém sabe aonde começa? No nosso intestino. A nossa imunidade começa bem lá mesmo, porque a absorção de nutrientes é feita lá.
tá? Então a saúde intestinal agora ela é fundamental. Vamos começar falando da nossa saúde, nosso microbioma, tá? Quanto você tiver mais baixa diversidade de bactérias lá dentro, bactérias em equilíbrio, bactérias boas e bactérias ruins. Então, esse equilíbrio vai colocar o seu microbioma. Então, quanto menos diversidade você tiver ali dentro, pior vai ser o seu estado imunológico, tá? Então, o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que comer cores, por isso que eu sempre falo de cores. Primeiramente, uma coisa geral, tá, gente? Cores, porque cada cor tem uma função. Então, muitas variedades no seu prato e fibras cruas. Sim, o que é fibra crua? As folhagens, os legumes crus. Então, a gente tem cenoura, a gente tem pepino. Então, o que a gente puder comer cru também ajuda muito essa questão do microbioma intestinal. Consumir também, gente, alimentos fermentáveis, tá? Carol já tá colocando aí o cocô, né? O cocô é fundamental, viu, gente? Olhar o seu cocô te diz muita coisa, mas isso é um papo para um outro dia. Vamos focar então ali nesse intestino, que eu vou falar dos alimentos fermentáveis, tá? Então, se você consumir mais alimentos fermentáveis, você está colaborando com bactérias benéficas no seu corpo, tá joia? Então, quem são esses fermentáveis que você pode fazer aí na sua casa muito fácil? Por exemplo, um chucrute. Chucrute você vai usar repolho, que pode usar o repolho roxo, tá, gente? Tudo que é roxo tem mais antioxidantes. E neste momento, gente, nós temos aí já publicado, colocado pra gente orientações que antioxidantes agora sim faz bem para melhorar, para prevenir e melhorar o seu estado imunológico, tá? Então tudo na coloração roxa é muito bom. Então repolho roxo, você tem um repolho roxo grande, você pega 3 colheres de sopa de sal marinho ou sal grosso moído, tá? Pode colocar temperos a gosto. E aí você vai pegar Gente, é muito fácil, tem que pegar aí uma receitinha na internet do chucrute simples, assim como eu falei pra vocês, porque é uma semana pra ele fermentar. E você vai poder consumir até por 6 meses o chucrute, gente. Então, agora dá pra fazer em casa, aproveitar que vocês têm mais tempo em casa, tá? Também é muito legal a kombucha, tá? Você pode fazer que é o chá. Então, o que é? Uma fermentação do chá por uma cultura de bactérias e de leveduras, tá? Então, também tem várias opções de receitas que a gente tem hoje em dia na internet. E você consegue fazer isso dentro de casa naturalmente. Salada de repolho sim, tá, gente? Também. Eu só falei da questão do chucrute pra gente trabalhar mais os fermentáveis, tá? Isso são algumas das opções, tá? Kefir também tá, gente? Quem cultivar kefir é muito bom. Aí, se você nunca tenho tempo para cultivar kefir, de repente é a hora. Se você conseguir alguém que te dê um kefir, que agora não tá nem podendo, né? A gente não tá nem podendo trocar kefir. Então, vamos no kombucha e vamos no chucrute, tá bom? A nossa imunidade começa no intestino, como eu tô falando pra vocês agora. E aí o alho, ele vem como um grande auxílio aí. Um dente de alho por dia. Só que tem um truque aí nesse alho. Ele tem que ser macerado e deixar ali descansando por 10 minutinhos para que a alicina, que é a propriedade que a gente tem no alho, ela faça um efeito, tá? E aí sim você vai consumir e vai conseguir absorver isso, tá bom? O alho, gente, já tem vários estudos, não estamos falando do coronavírus 2, mas ele tem vários estudos aí que cobrem até 8 vírus, ele inibe cerca de 8 diferentes tipos de vírus, tá? Não inclui o corona, mas ele inibe, ele destrói, tá? A parede do vírus. Então, cara, alho é o que há. Bom, o cobre, gente, também já tem algumas pessoas aí publicando, tá? Eu vou ver depois as perguntas, tá bom, pessoal? Pra não perder aqui o que eu tô falando, depois eu tiro um pedacinho aqui de tempo pra falar das perguntas, tá? Podem ir deixando aí. O alho, como eu já falei, na verdade, agora eu vou falar da estrutura, né? Então, o cobre, gente, já foi colocado que o coronavírus 2, ele sobrevive menos tempo em cima, né, quando ele está em superfícies com cobre. Então, vamos por similaridade, tá? Se ele vive menos com o cobre, né, onde está o mineral, né, onde está ali o cobre, o que a gente faz? A gente vai
consumir mais cobre. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, hein, gente? Equilíbrio é muito bom, não pode ficar fazendo nada em exagero. Quando eu falo de consumir o cobre, coloque no seu dia a dia, na sua rotina, na sua semana, no seu planejamento alimentar, alimentos que vão ter mais cobre, tá? Então ele tem uma ação antiviral direta, o cobre, tá bom? Bom, a gente já tem aqui algumas avaliações, que nem eu falei pra vocês, que ele sobrevive menos tempo, então por isso eu vou indicar alguns alimentos. Quem tem cobre? Semente de gergelim, olha que coisa mais, né? Olha que coisa, semente de gergelim. Super fácil, você pode colocar na sua salada todos os dias, você pode colocar em cima do seu arroz, tá? Cacau em pó, então cacau em pó também tem cobre. E o cogumelo shiitake, olha só, gente, não precisa nem ser carnívoro só para você consumir. Então, vegetarianos aí podem consumir também o cobre, tá? Nesses formatos aí. O alho, gente, como eu falei, um dente de alho por dia macerado é comer mesmo o alho, tá, gente? A ideia é comer o alho. Mas quem não conseguir, deixa o alho de molho. É que a ideia é macerar, tá, gente? Porque a licina, a propriedade do alho, tem que macerar. Pode consumir em tudo que você quiser o alho. Em tudo, mas a ideia é comer mesmo o dente de alho, tá? E quem não conseguir, coloca o alho de molho, deixa de um dia pra noite, toma água no outro dia. Deixa ele macerado na água, tá bom? O própolis, gente, própolis, todo mundo pergunta do própolis, tá? O própolis, gente, nesse sentido, ele vem com uma função antibacteriana e não viral, tá? Mas ele melhora o seu sistema, o seu estado imunológico, que se a gente tá falando que tem que estar com um estado imunológico bom, para na hora que chegar o vírus aí a gente conseguir combater qualquer coisa, o estado imunológico estando bom tá valendo, tá? Então ele atua como prevenção e não na infecção, tá, gente? Então por que eu falo que ele atua na prevenção ou não na infecção? Sim, é alho cru, tá, gente? A ideia serve... Qualquer tipo, você consumir o alho, ele serve sempre macerado, mas o alho cru, ele vai trazer mais a propriedade da licina, tá? Pode consumir própolis, sim, criança, tá, Ju? Pode consumir. A diferença é que são as dosagens, tá? Então, a criança é sempre uma dosagem menor. Depende do peso também da criança, enfim. Mas pode, 5 gotinhas, 8 gotinhas, 10 gotinhas, dependendo do tamanho da criança. O adulto, ele toma 20 gotas, tá bom? Vamos lá. Então, quando eu falo de atuar na prevenção e não na infecção, o que acontece na infecção ou na inflamação? Bom, gente, a gente tem um interferon gama alto quando a gente tem uma inflamação, tá? Com o interferon alto, o que é o interferon, gente? O gama, o beta, o alfa, eles são proteínas naturais, tá? Que são produzidas pelas células do sistema imunológico em resposta ao vírus, por exemplo, tá? A ameaça que o corpo tem do vírus, por exemplo. E na inflamação, você pode ter um resultado pior quando você tem o interferon alto, tá bom? E aí você tem, por isso que a gente fala, mais lá na frente vocês vão entender um pouquinho mais quando a gente fala da infecção. Então, quando, por exemplo, é diferente uma infecção do HIV. Vamos falar agora, então, né? Do HIV. Então, deixa eu tomar um golinho aqui. Vamos lá. O HIV, gente, você precisa de muito interferon e da gripe não. Olha só, tá vendo? São infecções diferentes. Então, gente, eu separei aqui algum dado. Por exemplo, o estudo relacionado ao coronavírus 1. Oi, Marcela, tudo bem? Pessoal, eu tô vendo que tem perguntas do própolis aí, eu já respondo já, tá? Vamos só seguir aqui na sequência, eu já respondo as perguntinhas no final. Ó, então, como eu já tava falando, o estudo do coronavírus 1, ele mostra alguns compostos, tá? Que trazem o ácido cafeico. Tá? E esse ácido cafeico, ele atuou melhor como inibidor viral. Lá em estudos com coronavírus tipo 1, que teve lá na China e que teve no Oriente Médio. Então, eles viram que esse ácido cafeico, ele tem essa ação de inibidor antiviral, tá? Ele é inibidor viral. E o que é o antiviral, gente? Ele impede que... Olha eu coçando o olho, ainda bem que a minha mão tá lavada, né? Ele impede que o vírus se conecte ao receptor,
tá? Da célula que vai colocar o vírus para dentro da célula, tá? Então, antiviral é impedir que o vírus se conecte ao receptor da sua célula e você então se infecte. Agora, vamos pegar esse conjunto de alimentos que tem essa propriedade, gente. Vamos pegar. Esses alimentos, olha só, por que eu tô tomando aqui, gente? Eu tô tomando um chá. Não sei se vai dar aí pra ver, olha só, tô tomando um chá. Quando eu falo de chá, gente, vamos consumir chá de 3 a 4 xícaras no mínimo por dia. E quando a gente falar agora dessa questão dos chás, o que é legal? Faça uma garrafa de chá e coloca para a família inteira ir tomando, tá bom? Bom, os chás e especiarias, sálvia, chamate, ó, gente, compra para fazer infusão em casa, tá? Faz a infusão, que a infusão tem uma concentração muito maior. Sálvia, chamate, canela, hortelã, tomilho, gengibre, tá? E a noz moscada também, né, como uma especiaria, tem o ácido cafeico. A semente de girassol, olha aí, gente, barato, é fácil, dá pra achar, você coloca no seu dia a dia. Consome como? Na salada, joga em cima, como eu falo sempre, do arroz, de um macarrãozinho que tá com pesto. Então você tem várias opções para você ir colocando ali, tá? E acrescentando aí esse ácido cafeico que nos estudos do coronavírus tipo 1 funcionou. Mariana, por que vai funcionar? Quem estava na live pode funcionar, né? Quem estava no início da live viu que eu falei sobre os estudos que foram publicados a respeito do coronavírus tipo 1. Quem não assistiu, volta depois lá, com a live vai ficar gravada 24 horas e assiste que vale a pena, tá, gente? Ó, 90%, tá? Há 90% de similaridade entre o coronavírus 1 e o coronavírus 2, que é o que a gente está vivendo agora. 90% de similaridade. Então, se funcionou, se mostrou uma propriedade antiviral para o coronavírus tipo 1, pode ser que ele traga isso para o tipo 2 dentro dessa propriedade que eu tô falando para vocês, que é o ácido cafeico. Semente de abóbora tem também, mas não é numa grande quantidade, não é uma quantidade como tem na semente de girassol, mas é válido, vamos comer também, vamos colocar ali também, tá? Quem são as vitaminas? Deixa eu ver o horário aqui, gente, vamos lá. Quem são as vitaminas e minerais chaves? Vamos falar dessas vitaminas que também já foi colocado como uma orientação para que a gente prescreva agora, tá? Nessa questão de imunidade, para que a gente prescreva em alimentos, porque, gente, nós vamos falar agora também de excesso, porque aí o pessoal vem falar para mim de polivitamínico, vem falar de um monte de coisa. Vamos ter muita atenção. Essas vitaminas e minerais, elas fazem parte de melhorar o seu sistema imunológico por N motivos, tá? Então vamos lá, quem são? Vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina C. Quem são os minerais? Zinco e selênio, tá? Muito bem, então todos têm uma ação. Então vitamina A e selênio, por exemplo, eles estão participando ativamente da produção de anticorpos, tá? O zinco, vitamina C, eles atuam diretamente na defesa do nosso corpo ao vírus, tá? Aos vírus. Então, esses chaves que eu falei, eles têm um porquê dentro do processo ali, quando a gente vai colocando as atividades, as funções de cada um. Então, as funções de cada um estão ligadas enfim, a isso que eu acabei de falar pra vocês, pra não perder o gancho. Então, vamos lá. Vitamina A, gente, raríssimas vezes nós temos deficiência de vitamina A. Então, para de pensar que vocês têm que ter, nossa senhora, salvo, né, como eu falei agora, raríssimas vezes. Então, não é uma coisa que você precisa suplementar, ok? Então, você pode comer e a gente já vai falar agora, daqui a pouco, quais são os alimentos que tem mais essas vitaminas, tá? Só temos por isso que eu falo do cuidado. O cuidado de você suplementar, de você ter um excesso de vitamina A e de ter vitamina D, o que acontece? Você pode aumentar a expressão do receptor das células para os invasores. Então você aumenta a expressão do receptor. O que isso significa? Você aumenta a probabilidade de ser infectado porque você está com excesso dessas vitaminas. Então é o contrário. Então não fica achando que você tem, porque falaram que vitamina D é bom, você tem que sair e se tuchar de vitamina D.
Não é isso. Por isso que a gente fala muitas vezes. Sol, se você tiver um espacinho na sua casa, né, um lugar isolado, que você possa ficar no sol, tome sol. A vitamina D vem daí também. Nós temos algumas fontes alimentares que têm vitamina D, mas, gente, o nosso corpo humano precisa tomar sol, tá bom? Então, acha um lugarzinho mais isolado e vamos tomar o sol. Não tomar altas doses de nada disso. Gente, o zinco, ele atua diretamente em enzimas que bloqueiam vírus. Bloqueiam vírus, tá? Então, foi todo esse apanhado aqui que eu falei pra vocês. Agora, vamos falar, então, sobre os alimentos chaves que tem essas vitaminas, que tem esses minerais, e vocês vão colocar aí no dia a dia de vocês, principalmente agora nesse período que vocês precisam reforçar o estado imunológico. Eu tive uma pergunta, eu até nem deu para conferir todas, tá, gente? Porque eu englobei várias dúvidas que tinham dentro também disso tudo que eu vou falar. Então eu não consegui responder todas, de repente a que eu não consegui responder aqui, eu mando depois no direct, tá bom? Me perguntaram por quanto tempo eu tenho que comer tudo isso para eu realmente ter um estado imunológico melhor. Por isso que eu falo, gente, não é do dia para noite que você constrói um bom sistema imunológico, não é. Você precisa aí de 3 meses para que você construa um melhor estado do sistema imunológico do seu corpo. Ah, Mariana, então não adianta nada eu estar comendo isso agora? Poxa vida, claro que adianta. O que adianta? Mostrou pra você que antes, será que você estava fazendo isso? Essa doença, ela veio pra falar assim, cara, acorda e começa a fazer uma melhor alimentação agora. Porque se vier uma coisa pior aí depois, tu tá lascado. Porque como é que tá esse sistema aí? Vai demorar 3 meses pra você ficar? Então, antes tarde do que nunca, começa agora. Vamos fazer uma alimentação melhor de agora. Então, quem perdeu o início da live, por favor, gente, volta no começo da live, que eu já falei um monte de outras coisas além desses alimentos aqui que eu vou falar agora. Quem entrou agora, gente, já convida. E quem tá aí ainda, convida aqui na setinha, manda para mais pessoas, para as pessoas que você acha que precisa ouvir isso, porque é conhecimento, é informação concreta, tá bom? Convida, manda aqui na setinha para as pessoas. Põe coraçãozinho aí pro Instagram começar a entregar esse conteúdo, mostrar para mais pessoas que eu tô ao vivo, para as pessoas poderem entrar e assistir. É bom a gente disseminar boas informações, gente, porque eu tô vendo muita coisa. Por exemplo, eu mesma falo do shot, eu mesma falo do suco verde. Mas eu falo no sentido porque você tem que colocar isso na sua alimentação. Tem que colocar isso na sua alimentação todos os dias. Tá? Mas não é só agora que você vai ficar doente, é só agora, entendeu? Que pode ficar doente, né? Ou outra gripe, ou outro vírus. O nosso sistema imunológico não é imbatível, tá? Então a gente tem que deixar o melhor que você pode fazer, até porque um dia você vai ficar velhinho também. E como é que vai ser a sua idade lá na frente? Como é que você vai ficar mais lá na frente, mais velhinho? Como é que é teu corpo? Como é que é essa longevidade de vida que você tá planejando pra você? Então come agora, cara. Vai esperar mais o quê, entendeu? Mais o que acontecer. Então muda agora. Não sabe como mudar? A gente tá mostrando aqui pra você. Eu, a nutricionista Carol Lisboa. Inclusive amanhã tem outra live que a gente vai falar só sobre suplementação para a imunidade. Então, o que funciona, o que não funciona, dosagem, beleza? Vamos falar sobre isso amanhã. Então, amanhã, às 20 horas, você não pode perder essa live de amanhã comigo e com a Carol Lisboa, tá? Bom, vamos lá para esses alimentos, então? Alimentos que são ricos em vitamina A. São aqueles alaranjados, são os amarelados e são os vermelhos, tá? Então, ovo, os pimentões, laranja, tangerina, cenoura, mamão, tá? Tudo isso. Então, nessas cores, eles têm poderoso antioxidante que também combate o envelhecimento, tá? E câncer, previne doença crônica, enfim. Então, esse tipo de alimento com essas colorações, por isso que eu falei no início da live, gente, é cores. Vocês vão ver que agora a gente vai falar de cores. Então, não tem muito jeito. Ponha cores no seu dia a dia, do café da manhã até o seu jantar, você tem que estar com tudo muito colorido. E eu já falei do chá, 3 a 4 xícaras por dia, daqueles chás todos que eu falei aí antes na live. Prepara, faz a infusão e vai tomando ao longo do dia. Faz a garrafa pra galera em casa. Então vamos lá. Esses aí, então, que eu falei, além dos amarelos, dos laranjas e dos vermelhos, a couve, o espinafre, os verdes escuros também tem vitamina A, tá bom? O agrião,
Tudo isso faz parte agora dessa alimentação, tá? Então, dos outros, cenoura, manga, mamão, tomate, abóbora, batata doce também entra aqui, tá, gente? Alimentos ricos em vitamina D, tá? Como a gente já falou do sol, o sol tem que estar ali, mas você também tem que comer sardinha, cogumelo, como eu falei, o cogumelo shiitake, lá na frente é muito bacana, mas o cogumelo Paris também que é riquíssimo também em proteínas, tá? Então, consuma ovos. Então, falamos aí de até, gente, a manteiga, tá? Porque tem uma coisa que, eu não posso comer manteiga. Gente, clarifica a manteiga em casa, que é a famosa manteiga ghee. Clarifica, você vai ferver essa manteiga, você vai tirar o excesso daquela gordura e não vai comer sempre. Mas às vezes você precisa, quer comer, tem uma vontade de comer, não vai ficar se punindo, tá bom? Existem formas da gente melhorar essas nossas ingestas. Então, como a gente falou aqui agora, vitamina D, cogumelo Paris aí é bacana também nesse sentido. A sardinha, os ovos e a manteiga clarificada, a manteiga ghee também é bacana. E o sol. Vamos falar dos alimentos ricos em vitamina E agora, para você ter aí durante... Gente, se não tem em casa, pede no delivery agora, que a gente está evitando sair para ter o contato físico, tudo isso que eu falei para vocês. Mais abundante, gente, a vitamina E, gente, ela é extremamente abundante quando a gente fala na questão dos óleos, das oleaginosas. Então, todas as oleaginosas. Castanha do Pará, amêndoa, castanha de caju, nossa, gente, pistache, amendoim, tá? Tem bastante, avelã, ovo entra aqui também, tá? Os azeites da vida, então a gente não tem só o azeite extra virgem, a gente tem o azeite, o óleo, na verdade, que a gente... Cadê meu álcool gel agora, né? Passei a mão aqui. A gente tem também o óleo de abacate, o óleo de linhaça. Porque agora, gente, tem que estar rico em ômega 3. Eu falei tanto dos outros nutrientes, mas eu não falei do ômega 3, né? Que tá aí dentro desses alimentos todos, dos peixes, das oleaginosas, desses óleos que eu tô falando, porque ele é anti-inflamatório. E a gente acabou de falar, eu falei lá no início da live, inflamação aumenta a porta para a célula, abre a porta da célula para entrar o vírus. Então, o que acontece quando a pessoa tem uma doença crônica, uma doença associada? Ela vai ter a porta dela da célula aberta, vai ter mais receptores e por isso que ela fica doente. Isso que acontece com os idosos também, ele tem mais facilidade de ficar doente, tá? Mas isso não tem nada a ver de falar que você não precisa comer direito e ter seu sistema imune melhor, tá bom? Vitamina C. Vitamina C, gente, laranja, goiaba, limão, melão, o próprio mamão de novo, morango, tá? Então, a vitamina C é maravilhoso, antioxidante, é coringão. Aí você pergunta assim pra mim, Mariana, polivitamínico, eu tenho que tomar polivitamínico? Maior besteira é você tomar polivitamínico. Se eu acabei de falar pra vocês das quantidades, acabei de falar pra vocês que não adianta ficar se entupindo de um monte de vitamina, porque o excesso, inclusive, pode fazer o efeito reverso no seu corpo. Você vai falar de tomar um polivitamínico? Não, você vai acertar a sua alimentação dentro do que você precisa, dentro desse equilíbrio que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Então, esses alimentos chaves que eu tô mostrando aqui, vocês anotem, por favor, esses alimentos, tenham em casa para vocês consumirem sempre, não é só agora na época do coronavírus, é para sempre. Alimentos ricos em zinco, gente, o zinco eu falei aqui, é maravilhoso, extremamente necessário nesse momento, o zinco. E o zinco, ele vai ter na amêndoa, ele vai ter nas nozes, aqui na região praiana a gente acha mais fácil, mas agora nessa época nem rola, que são as ostras, tá? Mas tem na semente de melancia, também, na semente de linhaça também tem o zinco. Gente, olha quantas coisas que eu falei desde o início da live. Eu falei semente de girassol, semente de abóbora, são coisas super fáceis. Agora semente de linhaça, tá? Semente de melancia. Para, né, gente? Vem falar que é difícil comer, que é caro comer saudável. Não é assim, gente. É que tem que ter planejamento e organização em casa. E agora que tá com tempo, que tá dentro de casa, que tá com o coronavírus aí solto, não tem mais o que falar, né, gente? É a hora de você preparar esse cardápio aí e mudar de vez toda essa situação.
A Pri tá aqui na minha casa, eu vou pedir pra ela pegar a caixinha, Pri, dos óleos, que eu queria falar dos óleos essenciais com vocês, tá, gente? Nossa senhora, agora a cortina vai entrar aqui com tudo. Nossa senhora, segura. Então, eu quero falar para vocês do apoio que os óleos essenciais podem dar, porque eu já falei, quem perdeu a live, gente, no começo, volta lá, que a live vai ficar aqui 24 horas. Assiste a live toda, porque eu falei do coronavírus tipo 1, falei da similaridade, tá, com o tipo 2. E aqui eu vou mostrar para vocês os óleos essenciais, como eles podem auxiliar, trabalhar como um apoio, tá, quando a gente fala de reforço imunológico. Tá? Uma vez que a gente está pensativo no sistema... Vou fechar aqui, tá, gente? Pera aí. Eita! Ó, uma vez que a gente está pensativo no sistema imunológico, tá? Essa ajuda, ela pode ser uma ajuda bacana. Não acredite em toda ajuda que é bem-vinda, que não é muito bem assim. Às vezes eu me expresso mal. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é assim, ó. Eu uso uma caixinha aqui, ó, que tem alguns óleos, tá? E aqui eu vou falar assim pra vocês, gente, alguns óleos, eles são muito bacanas da gente utilizar nesse momento. Então, a gente tem aqui o hortelã-pimenta, cara, marca, isso é variável, tá, gente? Cada um tem que ser marca boa, tem que ser um óleo essencial de qualidade. E o que você faz? Qual a forma que eu utilizo isso? Eu utilizo na culinária, tá? Também, mas na culinária eu uso mais assim, alecrim, tomilho. Ó, o tomilho eu falei pra vocês que tem o ácido cafeico, que já foi usado no estudo pro coronavírus 1. Então, olha que legal. Ah, Mariana, eu posso pôr na culinária como? Pode pôr 1, 2 gotinhas, tá? Num molho que você tá preparando, numa própria preparação de forno pra dar uma perfumada, e você vai ter altamente concentrado dentro do óleo o nutriente. Então, cara, por que não usar, né? Só que com cautela. Por exemplo, se você for saborizar uma água, você vai usar de 250 ml a 1 litro, de 1 a 4 gotas só. Nós estamos falando na proporção, tá? Isso para ingestão. Pode ser sublingual, você levanta a língua, coloca 1 a 2 gotinhas. E você pode ter o uso tópico. Quando você tá com dor de cabeça, você pode passar... E tem também aqui, eu não tô... Achei, ó aqui, gente. Limão siciliano. Limão siciliano, gente, é top. Você pode usar, é coringão, num monte de coisa. E olha, se você misturar ele com meia xícara de vinagre branco, meia xícara de água e a 15 gotinhas dele, você já lavou a superfície com o detergente que eu falei. Lembra que eu falei que o coronavírus, ele tem a crosta dele, é lipídica, por isso que ele desliza e ele vai embora no detergente. Então, você limpou a superfície da sua cozinha, por exemplo, você faz essa misturinha no pulverizador e joga. É ação desinfetante. Além de tudo, vai ficar muito perfumado, agradável o ambiente da sua casa. Então, você pode saborizar água, usar na culinária, usar sublingual. E você ainda pode usar tópico, tá? O hortelã-pimenta, por exemplo, você pode colocar, você pode passar aqui na testa para ajudar a aliviar a dor de cabeça. Você pode passar aqui, ó, você faz assim, você tanto inala, faz essa respiração 3 vezes, tá? E depois o que sobrar, você vai passar aqui atrás, vai passar assim nessa região, para poder absorver melhor, tá? Então você inala, você usa tópico e você pode também fazer a ingestão. Tudo isso auxilia. Então, quem que eu uso aqui, ó? Eu uso tangerina, eu uso limão siciliano, tá? Que a gente tá falando para reforço imunológico. Hortelã-pimenta, que eu falei pra vocês, que eu já enfiei o hortelã-pimenta aqui de novo. Hortelã-pimenta, eu tô separando aqui pra lembrar todos que eu uso aqui. Gente, melaleuca, também muito utilizado, é um composto muito bacana. Melaleuca que chama, tá? Então, ó, melaleuca, tangerina, hortelã-pimenta, limão siciliano, tá bom? E como eu falei dos temperos, alecrim, manjericão, tomilho são muito bem-vindos agora também. Então, altas concentrações a gente tem no óleo essencial, que pode ser um auxílio que a gente tem no dia a dia da alimentação, tá? É um diferencial. Agora eu vou dar uma sapeada aqui nas perguntas para poder responder para vocês, tá?
No caso, para as pessoas que são chatas para comer, é válido uma suplementação polivitamínico? Então, gente, aí é que tá. O polivitamínico, ele tem uma quantidade muito grande, depende também da marca que você está comprando, ele tem uma quantidade muito grande de vitaminas e de minerais. Por quanto tempo você vai tomar esse polivitamínico vai fazer toda a diferença, tá? A ideia é que a pessoa que é chata para comer, ela tem que ser feito um trabalho para que ela melhore essa alimentação dela, tá? Aos poucos ela vai melhorando a ingesta, o que você vai colocando aos pouquinhos, muda o formato que você está apresentando. Às vezes a pessoa não gosta de comida molhada, gosta de comida seca, tá? A pessoa não, sei lá, a pessoa gosta mais de doce do que salgado. Então a gente começa a fazer outras preparações e coloca alguns alimentos que ela não come ali dentro. Então, quanto ao polivitamínico, a suplementação tem que ser sempre consultado, você tem que fazer exames, você tem que ver seus níveis plasmáticos, que ponto estão seus minerais, suas vitaminas e entender qual é esse polivitamínico. Que polivitamínico, gente, eu não curto, de repente você trabalha isoladamente a suplementação da vitamina ou do mineral que for necessário. Isso, gente, é muito individual. Eu não aconselho ninguém a sair por aí comprando polivitamínico, tá bom? Mas já tô gripada, quais as melhores vitaminas ingerir nesse momento? Então aí, Gabi, foram essas que eu falei. Vitamina A, vitamina C, vitamina E, tá? São as principais vitaminas aí que estão dentro do que a gente está fazendo de controle, do que a gente está prescrevendo mais, tá? Isso tudo é a Sociedade de Imunonutrição que sugeriu que se fizesse isso, que aconselhou-se fazer isso. O zinco e o selênio. Selênio, gente, posso falar? 2 castanhas do Pará por dia já vai funcionar para vocês, para que vocês tenham uma quantidade de selênio suficiente para ajudar o sistema imunológico do corpo. 2 castanhas do Pará por dia, tá? Tem essa quantidade, não excedam a isso. Deixa eu voltar aqui que tinha pergunta, acho que sobre o própolis, né? E enquanto isso eu tenho que relembrar vocês que amanhã tem live comigo e com a Carol Lisboa às 20 horas pra gente falar só sobre suplementação, tá? Então de repente é uma coisa legal, a gente vai falar de algumas que dá pra todo mundo tomar, com dosagem e tudo mais. A cúrcuma, me perguntaram da cúrcuma, né? Cúrcuma em pó. A cúrcuma em pó, gente, ela é muito anti-inflamatória. Eu ponho cúrcuma em tudo na minha casa. É que o que eu referi hoje aqui pra vocês foi baseado em estudos sobre o coronavírus tipo 1, tá? Que tem 90% de similaridade com o coronavírus tipo 2. Tá? Então, quando a gente está falando dessa concentração de nutrientes, a gente está falando porque já foi feito estudos antes e viu que teve função antiviral para esse tipo de vírus, tá? Então, a cúrcuma é muito bom sempre. Quanto menos inflamado tiver seu corpo, melhor. Gente, tenho que falar uma coisa para vocês. Alimentação detox, porque quando a gente fala detox, a gente lembra do quê? Do suco verde. Ai, começou um barulhão aqui agora. Já tá acabando já, né, pessoal? Vamos lá. Então, assim, a gente fala de suco verde, a gente fala, a pessoa pensa que é alimentação líquida, só líquida. Tem um protocolo baseado no detox? Tem um cardápio focado no detox. Mas se a sua alimentação, quanto mais detox ela for, menos inflamado está seu corpo, menos portas você abre para vírus, para bactérias, para todo invasor vir entrar no seu corpo. Então, desembala menos. Tá, gente? Coma menos industrializado. Nada de ter bolachinhas recheadas dentro de casa e pititi patatá, entendeu? Porque vai ficar comendo esse negócio aí o tempo inteiro. Aí fala, mas eu como. Mas tu compra, tem em casa, tá? Porque tu comprou. Então, assim, tenta fazer variações, aprenda a fazer variações. Eu não tenho tempo, porque agora eu vou voltar a trabalhar, tudo vai voltar ao normal, não tenho tempo. Então, isso daí foi um solavanco para você perceber que você precisa mudar hábito. Tudo se encaixa, muda a sua rotina e encaixa uma nova rotina para você. E entenda que se vier um negócio muito mais feroz, o seu corpo vai ter sintomas mais abrandados, porque seu sistema imunológico vai estar bem melhor, tá? Deixa eu ver se eu fiquei... própolis diluído em água. Sim, dilui própolis em água, tá? Você também pode tomar o extrato seco, tá? Comprar como extrato seco, própolis também funciona, tá bom? Mas pode sim. Todas as outras opções, a Mirelle que eu acho que perguntou aqui ao própolis, tá? Para vegano.
Todas essas opções que eu coloquei aqui, o própolis, gente, ele vem como mais uma ação antibacteriana, até mais como viral, como eu falei pra vocês, tá? Então, todos esses alimentos que eu listei hoje, desde os chás, especiarias e todos esses alimentos, eles funcionam para melhorar o sistema imunológico. Vários deles aí entram na alimentação vegana, tá bom? Eu acho que foi isso. O gengibre, nesse caso, é bom também, sim, eu citei o gengibre aí para vocês também como uma fonte dos alimentos que tem o ácido cafeico. Lembra que eu falei que tem uma quantidade legal de ácido cafeico que teve naquele estudo lá da China com coronavírus tipo 1? Então vamos revisar eles. Os chás das especiarias: sálvia, chamate, canela, tomilho, hortelã, gengibre, noz moscada, semente de girassol e semente de abóbora também numa menor quantidade, mas também, tá? Bom, pessoal, eu acho que foi isso, né? Nossa live já tá chegando aqui ao fim, já vai dar o tempo. Quem não viu, por favor, né, o começo da live, volte, assista de novo, envie aqui, ó, tá? Nessa setinha para mais pessoas ficarem sabendo de tudo isso aqui, vai ficar por 24 horas, espero ter ajudado. Amanhã, às 20 horas, eu tenho live com a nutricionista Carol Lisboa para falar sobre suplementação e imunidade. Então, como que realmente a gente pode usar esses suplementos. Divulguem, por favor, vamos espalhar todas essas informações. Muito obrigada aí, Ju, muito obrigada, pessoal, Gabi, que ficou comigo aqui até o final, tá bom? Um beijo pra vocês, até amanhã na live das 20 horas. Ah, sim, eu acho, tá, gente? Se não me engano, hoje às 20 horas eu vou fazer mais uma live, tá? Só que eu vou como convidada pro Notícias em Debate com a jornalista Roberta Lemos, tá bom? Para falar também sobre a alimentação nessa época aí de coronavírus, tá bom? Obrigada, pessoal. Pena que vai ficar só 24 horas, anota tudo e eu tô sempre falando. Ah, eu posso falar então uma coisa aqui pra vocês, ó, que legal. Todas as quartas, às 10 da manhã, eu vou fazer uma live, tá? Sempre falando sobre alimentação, uma alimentação focada mais para alimentação detox, porque desembala menos, descasca mais, tá? Nesse sentido, pra gente sempre tá falando, hoje nós falamos de uma alimentação que ela não deixa de ser detox, tá bom? Então eu vou sempre estar falando às quartas às 10 horas da manhã e às quintas às 20 horas eu vou estar sempre com a nutricionista Carol Lisboa e a gente vai dividir aí com vocês, vai fazer perguntas, respostas e você pode participar ao vivo com a gente também aqui, você pode ser chamado, a gente vai deixar um comentário fixo sobre qual palavra você vai colocar ali e você pode ser chamado para participar dessa live. E claro, gente, vai no link da minha bio, bem lembrado, Lisboa, vai no link da minha bio, entra no meu canal do Telegram, que eu e a Lisboa, a gente tá ali sempre falando... Por que eu e a Lisboa? Porque a gente tá, ó, ali trabalhando no detox para você nessas informações. Ali lá no meu canal do Telegram, gente, no meu link da bio, tem um e-book muito bacana, sensacional para você baixar, para dicas agora de receitas, meditação, os óleos e chás também, que eu coloquei os chás em infusões para você poder fazer agora nessas semanas que você vai estar em casa, tá bom? Tem bastante coisa, fora os áudios que eu mando e conteúdos exclusivos, porque tudo que eu ponho, que às vezes tem no WhatsApp e nas redes sociais, para quem tá lá no Telegram, eu vou lá e sempre dou uma diquinha a mais. Então eu dou uma misturinha do óleo diferente, eu dou um chá diferente, eu dou um suco diferente do que foi postado, então eu coloco a postagem de um suco verde, que nem tem vários vídeos aí no IGTV, quem não viu ainda corre lá pra ver. Tem muitos vídeos lá e de repente quem tá lá no canal do Telegram ganha uma receita a mais, tá bom? Eu sempre coloco uma informação a mais ali. Gente, muito obrigada, espero ter colaborado, vamos em frente porque juntos a gente vai sair dessa situação que o mundo todo se encontra. Se cada um fizer a sua parte a gente sai mais rápido, não é isso? Falou, pessoal, muito obrigada, até a próxima.